Olá pessoal, esse é mais um Logotonia, que é uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. Esse é um programa da série Balbúrdia. Vamos mostrar a balbúrdia que é gerada nas universidades. Eu sou Márcio Carvalho, a gente está aqui com o professor Guilherme Fósculo e como convidados hoje o professor Fabrício Forgerini e o professor Raonei Alves. Ambos são graduados em Física e o professor Raonei é doutor em Engenharia Aeroespacial, o que cai muito bem para o nosso tema de hoje, o terraplanismo. A gente discutiu aqui antes sobre quem apresentaria o que é o terraplanismo e obviamente ficou na minha conta. Ninguém quis falar sobre isso de cara. Bom, na verdade há várias vertentes de terraplanismo. Eu, antes de conhecer as vertentes mais atuais, eu já tinha tido conhecimento, eu tenho um livro em casa, esqueci de trazer, A Terra é Oca. A teoria da Terra Oca foi muito influente ali na década de 80, 90, a ideia é de que nos polos existem uns buracos, né? E os aviões então passariam seguindo uma altitude constante, os aviões entrariam dentro desses buracos e cairiam para dentro da Terra. Então haveria seres intraterrenos. Na verdade, esse livro coloca a questão, inclusive, de que talvez nós sejamos os seres intraterrenos. Seria quase que um triângulo da Bermuda? Quase isso, é quase isso. O Triângulo da Bermuda talvez fosse uma dessas entradas para dentro da Terra Oca, ou saídas se a gente estiver dentro. Ele coloca a possibilidade de que o que a gente chama de Sol, na verdade, é o centro da Terra, que estaria flutuando ali no meio e a gente vivendo no interior, olhando, achando que está vendo o céu, mas na verdade está vendo o interior da Terra. Mas ele era bastante razoável, o autor que eu li, e não colocava isso como uma certeza. O mais provável é que a gente esteja fora mesmo. Mas enfim, a versão que parece estar se consolidando agora entre os teóricos da conspiração, parece ser a versão de que a Terra é um prato com as estrelas fixas num domo que fica girando, esse domo fica girando ao redor da Terra. Nesse prato, no centro dele estaria o Polo Norte, os continentes e oceanos ao entorno, e na borda do prato está o que seria a Antártida. Não existe Polo Sul já que não é uma esfera, né? Só existe um polo central, que é o Polo Norte. E a Antártida seria uma muralha de gelo à la Game of Thrones, circundando todo o prato. Tá? Então, e os teóricos da conspiração aí acabam falando que não existem voos passando por cima da Antártida, exatamente porque não existe a Antártida. Não existe o além. Não existe o além do domo, né? Bom, além disso, eles têm que fazer alguns malabarismos para explicar alguns fenômenos. Não existe um consenso aí entre os terraplanistas, mas tem algumas dificuldades, né? É difícil você justificar a gravidade. Como é que funciona a gravidade no prato? E eu vi algumas... Um dia minha esposa perguntou, mas como é que é isso aí? O que esses terraplanistas falam? E eu tive que pesquisar para responder ela. E fui lá para o YouTube e encontrei alguns vídeos em que eles tentam refutar a necessidade de existir gravidade. Eles tentam explicar todos os fenômenos que seriam, que a ciência colocaria para a gravidade como efeitos de empuxo. Simplesmente variações de empuxo. Então, eu acho que aí nesse conjunto de elementos
eu já queria passar para o pessoal especializado, né? Dá para eu explicar todos os fenômenos gravitacionais, pelo menos na superfície do planeta, né? Não precisamos ir para falar de gravitação planetária, etc. Mas na superfície do planeta, é possível explicar sem gravidade, só com empuxo? Isso seria até uma ofensa para o pobre do Newton lá, né? Esteja onde ele estiver. Mas só fazer uma ponderação, quando eles se deparam com o quesito gravidade, né? A ideia é assim: quando algo tende a contradizer as minhas ideias, eles tendem a eliminar essa variável. E é o que termina ocorrendo com esse pessoal terraplanista aí, o que eu tenho visto, né? Na verdade, é algo para mim tão chato que eu termino nem acompanhando, né, essas discussões. Na real, eu terminei indo buscar essas ideias depois que o Guilherme me fez esse convite aí. Eu falei, não, deixa eu ver, porque para mim é algo incabível. Eu não consigo imaginar, né, como que uma ideia dessa possa se sustentar. Mas respondendo ao que você perguntou a respeito da gravidade, é impossível, né, do ponto de vista das ideias da mecânica newtoniana, é impossível. O que se observa é o seguinte, né, a gente vai lá para a lei da gravitação universal do Newton, é que nós, enquanto ser humano, né, ter a ideia de massas gigantescas, comparação, você imaginar a massa da Terra, né, se eu chegar a dizer para você assim, professor Márcio, à medida que a Terra atrai esse celular, o celular também atrai a Terra, né? Essa imagem de você ter é meio como que eu não estou vendo o celular atrair a Terra. Claro, você não vai ver, né? Você partir de uma coisa, a gente está tratando de massas de grandezas, né, infinitamente maiores, né? Então é difícil. Então, assim, esse pessoal, na ideia de se algo vem me contradizer, eu elimino uma variável. Eu costumo muito fazer isso nas minhas disciplinas. Por exemplo, quando eu estou estudando fluidos, por exemplo. Vou tentar usar uma linguagem um pouco mais simples, tá? Se tiver difícil a linguagem, por favor, vocês cortem esse negócio. Mas assim, por exemplo, quando a gente vai estudar a mecânica de fluidos, o comportamento do fluido, por exemplo, como que a água se desloca, por exemplo, ao longo de uma tubulação, todos os efeitos que ela causa, né? Aí existem vários, você tem que considerar a viscosidade, densidade do fluido, temperatura. Aí eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: olha, vamos estudar a maneira mais simples. A gente desconsidera a viscosidade, desconsidera o atrito, depois a gente complica. Primeiro nós entendemos a parte mais simples, depois nós complicamos. O que é que eu estou fazendo? Eliminando algumas variáveis, para que eu possa primeiro dar a ideia, para que meus alunos venham a entender, e depois eu complico, né? É a questão de você estuda, por exemplo, fluidos laminares, né? E depois você parta para fluidos turbulentos, que é muito mais difícil você entender o comportamento do fluido turbulento, né? Isso eu faço para poder facilitar o entendimento. O que esse pessoal faz na verdade, eliminar aquilo que é o calo, né? Como, por exemplo, eliminar a gravidade. Eu já vi, por exemplo, agora que, nessas lidas aí, que até a questão dos polos agora, né? Polos magnéticos agora, me parece que... Vamos eliminar, né? Então, assim, veja sem magnetismo. Veja que são ideias. Como que você explica uma bússola? Qual o fenômeno que explica? Mas veja, a tendência de algumas vertentes desse pessoal que pensa dessa forma é literalmente eliminar aquilo que não convém, né? Então, isso é terrível. Eu costumo dizer assim, bom, essa ideia de terraplanismo aí, como nós conversamos aqui em off aqui, né? Ela vem de muito tempo, né? Mas o que se vê na verdade, sei lá, uma falta de conhecimento básico,
né? Porque se você olhar lá por volta de 170 a.C., o Erastóstenes, lá, né, na Alexandria, eu acho que ele era de Cirena, não me recordo se era de Alexandria ou era Cirena, né? Mas usou as duas cidades para fazer isso. Mas usou, né? Ele usou, você imagina, em 170 a.C., ele foi um dos primeiros a se perguntar, já se tinha a ideia da Terra ser redonda, vamos dizer assim, né? Mas ele foi o primeiro a calcular, por exemplo, o diâmetro da Terra e com a precisão magnífica. E ele usou um experimento muito simples. Eu não sei se eu posso usar isso aqui para aparecer, né? Mas é uma coisa fantástica, né, que o Erastóstenes usou. Ele usou um conceito do teorema de Tales, de retas paralelas, né, e semelhança de triângulo, que na verdade termina ocorrendo isso. Geometria básica. Simples, né? O que ele pensou foi, ele por ser, na época ele era, eu não me lembro se ele era o chefe da biblioteca de Alexandria, se eu não me engano, era uma coisa dessa. Ele era um cara fascinado, na verdade, pela ciência, né? E reza a lenda, isso eu não posso confirmar, mas que ele conhecia a distância entre Alexandria e Cirena, que dava próximo dos 800 quilômetros de distância, né? E a pergunta que ele se fez foi, né, é curioso que há um documentário do Carl Sagan lá, que ele usa, inclusive, esse fato histórico, né, em que ao meio-dia ele observava que, né, vamos imaginar aqui, deixa eu tentar aqui, tá? Vamos imaginar a Terra plana, né? Vamos tentar aqui, imaginar que a Terra fosse plana. Se a Terra fosse plana, e você tem aqui o seu Sol, vamos imaginar que isso aqui seja... Ai, que sol absurdo. E ele imaginou o seguinte, imagine se eu tivesse duas estacas, por exemplo, né? Os raios do Sol que iriam incidir aqui, vamos pensar aqui, uma característica, eu espero que os terraplanistas não derrubem essa teoria, é de que, por enquanto, para a nossa realidade, a luz se propaga em linha reta, isso ainda há... Para essa geometria que é válida, é que, por exemplo, esses raios formariam uma sombra que teria um certo comprimento, imaginando que essas estacas têm o mesmo tamanho, então a sombra formada seria a mesma. Só que o fato não ocorre dessa forma, né? Se fosse algo plano, a incidência desses raios, né, se num momento, por exemplo, que ele tivesse aqui nessa posição o Sol, vamos dizer assim, não formaria sombra nem tanto nenhuma quanto na outra, né, nessas estacas. E não era isso que ele observava, né? Para que, por exemplo, se eu pudesse curvar esse negócio aqui, imagina que eu conseguisse distorcer, o que ocorreria era o seguinte, quando era o caso lá do poço, né, quando ele formasse esta sombra aqui formada seria completamente diferente. O que, em tese, iria literalmente contradizer a ideia de você ter uma superfície plana, né? E isso não ocorre. Aí o que o Erastóstenes fez foi exatamente o seguinte, ele imaginou uma prolongação desta estaca, ele pega uma estaca, imagine você, imagine que eu pegasse uma estaca que tivesse, sei lá, uns 2 metros, né? Se eu pego uma estaca que tem 2 metros, quando o Sol incidir sobre ela, ele vai formar uma sombra dessa estaca. Eu consigo medir essa sombra dessa estaca, certo? Se eu sei esse comprimento, eu sei eu consigo calcular esse ângulo por Pitágoras. Veja, uma geometria muito simples. E aí ele consegue exatamente saber esse ângulo. Aí este ângulo, você imagina, por exemplo, que os raios você imagina como uma reta, né? Ele vai servir como base para eu dizer que o ângulo que vai formar aqui é o mesmo daqui. E ele usa para aplicar a questão da semelhança de triângulo entre a figura formada e o daqui. Se eu consigo descobrir esse ângulo por geometria, né, entre duas retas, cortando Tales e Millet, o teorema de Tales, eu vou dizer exatamente ângulos alternos internos, né? E ele vai usar e vai dizer exatamente isso. Aí ele consegue calcular o ângulo próximo de 7,2 graus, uma coisa desse tipo, né? Sabendo a distância entre os Sabendo a distância, você vai conseguir dizer exatamente qual é a circunferência da Terra. Ou ainda, existe uma outra relação matemática, né, que se você partindo desse princípio que isso daqui
um comprimento S, isso aqui é o seu raio, vamos dizer assim, né? Se eu sei este ângulo θ, que é o que ele calculou lá, existe uma relação matemática que diz o seguinte: o ângulo é a relação entre o comprimento pelo raio. Essa distância, ele conhecia a distância entre Alexandria e Cirene, dava 800 metros. Este ângulo θ ele calculou, então ele consegue dizer o raio da Terra, por exemplo. Consequentemente, se o diâmetro é 2 vezes o raio, eu consigo dizer qual é a circunferência. Né? E aí ele chega em 40 mil ponto alguma coisa. Não, ele chega acho que 40 mil, que é muito próximo da realidade nossa hoje. Então, assim, veja, em 170 a.C., né, alguém já havia falado sobre isso. Aí é onde que eu me atento para essas pessoas que defendem essas ideias. De não ter esse conhecimento tão simples. Mas eu posso te interromper só para falar uma coisa? Eu procurando Eratóstenes, eu encontrei se eu não me engano, é Eratosthenes Initiative, que reproduz o experimento dele em milhares de escolas do mundo inteiro, né? E escolas de nível básico, eu não estou falando de ensino médio, não, ensino fundamental. Bom, era só para dizer isso, que o experimento continua sendo feito no mundo todo, em milhares de escolas, por milhares de crianças. Só para complementar, o Fabrício estava me falando ontem, eu te passo a palavra, não, Fabrício, de que ele acha que um dos problemas de casando com o que você falou aí, Rony, talvez mais grave, seja o nível do analfabetismo científico, principalmente matemático, de maneira geral da população. Sem dúvida. Inclusive dentre professores, etc. Né? Sim, claro. O Fábio estava falando que tem gente que até se orgulha de não saber a aritmética, matemática básica. E que se a gente pensar no inverso, para a gente é impensável. Algum professor, por exemplo, de física ou matemática, se orgulhar de não saber escrever uma frase em português. Então existe de fato um nível assustador de analfabetismo matemático. E assim, complementando, Guilherme, o que é assustador é que isso é aceitável. As pessoas aceitam você dizer em alto e bom tom que eu não sei nada de ciência, eu não sei nada de física, eu não sei nada de matemática. Isso é inaceitável, isso é algo que tem que ser apropriado pelo nosso cotidiano, porque a gente usa isso no cotidiano. Claro. Né? E nós não estamos falando de coisas complexas, a gente está falando de algo que foi feito há mais de 2000 anos atrás, uma matemática simples, né? Quando o Márcio estava comentando sobre os... Tales, a gente está falando de 6 séculos antes de Cristo. Sim. Pois é. Pitágoras também. Essa relação aqui. E quando a gente, às vezes, né, quando você estava dizendo, Márcio, por exemplo, digamos assim, do que é hoje mais consenso entre os terraplanistas, o que me assusta é o fato de que você tem que negar algo que é observável, que é comprovado cientificamente, para poder tentar explicar uma outra coisa. Isso é extremamente complicado. Né? Você tem fatos, gravidade é um fato. Né? Você observa isso e você tem que criar artifícios para tentar explicar isso. Né? Você está falando do empuxo, mas eu estou pensando, o empuxo ele depende da força-peso. Não tem como desassociar uma de outra. Né? A própria definição, se você coloca um corpo imerso em água, a definição do empuxo que ele tem, a força do empuxo é igual à força-peso, que é a massa do fluido deslocado por aquele corpo que está imerso. Então, se não houver peso, se não houver gravidade, não há força-peso, então não tem como haver empuxo sem um ou sem outro. Outro ponto que você coloca pelo amor de Deus. Não, desculpa. Você apresenta, para deixar claro. Terraplanista é veloz. Não, o que você apresenta do Antártida circundando esse prato e o Polo Norte, que seria o polo, está no centro, isso cria um outro problema físico insolúvel, que é a existência do monopolo magnético. Monopolo? Exatamente. Monopolo magnético. Só para deixar isso claro, todo ímã, todo material magnetizado, ele funciona como um dipolo magnético. Exato. Você tem obrigatoriamente a necessidade de haver um polo norte
e um polo sul. Se você pegar um ímã e quebrar ele ao meio, você vai ter 2 novos ímãs, cada um com seu polo norte e seu polo sul, respectivamente. Não existe a possibilidade de você quebrar e ter um único polo, que é o que se chama de monopolo. Exato. Não há, fisicamente, a existência de um monopolo magnético. Então, nesse sentido, você teria que criar um monopolo magnético no centro desse prato para justificar o magnetismo. Sim. Ou seja, você cria algo que não existe, que não é observado na natureza, para poder justificar algo. Isso acaba sendo inconcebível, né? Olha, rapidamente, só para complementar e também já levar essa discussão para outro assunto, eu estava comentando mais cedo, reportagem do El País, de 3/3/2019, o título é "Você não pode convencer um terraplanista, isso deveria te preocupar", tem muito que ver com o que você estava argumentando aí agora, de você desqualificar parte da ciência que lhe incomoda para fazer valer determinada visão de mundo, né? Nessa reportagem tem uma passagem que se diz que todos os terraplanistas se fazem terraplanistas vendo outros terraplanistas no YouTube. E o que quer dizer é uma coisa muito simples. Me parece, vocês me corrijam depois, Márcio talvez tenha se debruçado um pouco mais sobre o fenômeno do terraplanismo, me parece que não há cientistas sérios, na verdade me parece que não há cientistas debatendo isso. Então o primeiro ponto seria esse, não há de fato ciência aí nessa coisa, né? Ciência, possa até que exista a boa vontade de se fazer ciência, de alguns poucos, é o que a gente estava até comentando. Mas deixa eu só contrapor aí. Tá. Eu também li essa reportagem, né? E realmente, né? A grande maioria se convencem a partir de vídeos que vê no YouTube, né? Uma coisa curiosa, eu andei vendo alguns argumentos que, nossa, como me chateia qual é a tentativa, por exemplo, de alguns tentarem justificar, por exemplo, eles usam muito o exemplo do navio. Não sei se vocês chegaram a ver isso daí. Eu cheguei a ver um cara medindo com a régua, do apartamento, a régua. Pô, cara, eu vou ter que ir no quadro novamente, deixa eu ir. Eu vou no quadro, mas aí se precisarmos de uma imagem melhor, a gente faz a edição lá. Mas deixa eu só tentar explicar. Veja, cai na mesma situação de você tentar comparar, por exemplo, massa da Terra com massa do celular. Essa noção de grandeza, por exemplo, né? Se você tiver a oportunidade, estiver numa posição privilegiada e começar a acompanhar um navio, você vai ver que o navio, à medida que some no horizonte, ele afunda, né? E aí eu vi um desses defensores com a justificativa: ora, mas se a Terra vamos apagar isso aqui, vou apagar tudo. Aí, veja a situação do cidadão. Ele diz o seguinte: para que se justifique que o navio afunde, ele diz o seguinte: se a Terra é realmente um navio terrível assim, meu navio, imagine que isso aqui seja meu navio, está aqui o seu navio. Ele diz assim: você está como observador aqui, está aqui você é o observador, olhando esse navio aqui. Este navio, à medida que se desloca, ele diz o seguinte, né? Então, para quem está observando, esse navio vai afundando. Ele diz assim: mas por que esse navio não faz assim, aqui? Né? Veja, isso é uma noção muito básica do que a gente chamaria de uma geometria não euclidiana. Não é? O que a geometria não euclidiana diz? Isso eu explico, por exemplo, quando a gente estuda integral, né? Para calcular a área de integral. O que a geometria euclidiana diz? O seguinte: numa curva qualquer pedacinho se torna uma reta, né? E aí é aquela coisa lá da integral. Imagine, por exemplo, se eu tenho um eixo XY aqui, ora, esta figura geométrica, eu sei muito bem como calcular essa área, é algo muito básico, né? Esta é uma reta, basta que você multiplique os lados. No entanto, se eu tenho algo desse tipo, uma figura desse tipo, como que eu consigo calcular a área disso daqui? Aí é onde nós, enquanto cidadão, enquanto professor, físicos, devemos muito ao Leibniz e ao Newton, com os cálculos das fluxões. Ele vem e diz o seguinte: olha, aí vamos pensar de uma maneira bem básica. Basta que se eu dividir isso daqui num quadradinho pequeno, eu vou conseguir calcular uma área como calculo essa. Vai me sobrar um pequeno pedaço aqui. Mas se eu diminuir cada vez mais, imagine, eu faço
com uma distância de 1 milímetro. Se eu pixelar Nanômetro. imagem. Então, aí. cada vez que eu vou diminuindo isso, eu consigo calcular. Imagina, eu vou preencher isso aqui com infinitos quadrados, que vai me permitir. Dizer isso é como se eu pegasse aqui, se eu fizesse, por exemplo, aqui. Imagina que eu tivesse um super microscópio, eu pego essa região aqui e eu vou projetá-la. Quando eu for olhar para aqui, eu vou ter exatamente uma reta ali. Então, é isso que a geometria euclidiana diz. Então, assim, este cidadão, quando diz aqui, imagine, ele está tentando comparar a dimensão do navio, para que seja feita isso daqui, com o comprimento do raio da Terra, por exemplo, é algo surreal. Ele não vai ver isso aqui fazer, não vai ver nunca. Né? Então, assim, é um conhecimento muito, simples, vamos dizer assim, muito básico do que deveria ter, né? Essa comparação. Outro dia, né, nessa mesma vibe, eu terminei vendo o cara pegar uma régua. Aí ele pega assim a régua e diz, ó, se eu seguir nessa mesma lógica, se eu olhar, Guilherme, o meu dedo é maior que sua cabeça daqui. Né? Então, assim, é algo surreal. Né? A tentativa de argumentação desse povo é algo que preocupa muito. Há até uma curiosidade sobre Preocupa isso, que é muito. motivo de piada em Platão, né? Quando ele vai dizer que a gente não deve confiar 100% dos sentidos, ele vai dizer, bom, se a gente fosse confiar, o sol cabia no meu pé, né? Exato, Pé, assim. exatamente. E eu ainda, já te aproveitar esse argumento seu. E aí é onde a gente entra, por exemplo, já partindo também para os defensores da... como é que fala? Da teoria da conspiração, que é o seguinte, presta bem atenção, eu entro na questão dos OVNIs, os avistamentos OVNIs. Observem o seguinte, toda e qualquer ideia que venha de desaparecimento é visual. Se existe um método científico falho, é o visual. Você está muito propício a erros, né? Você não tem algo material. Não, mas peraí, mas OVNIs são uma coisa, existe. Não, o que eu quero dizer... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o que se tem é avistamento. É verdade. O que se tem o que se tem de ideia... O que eu quis dizer com isso o que se tem de ideia é algo que ou alguém viu, ou foi uma foto, e hoje já existe como... Não, mas eu só quero lembrar porque OVNIs não significa necessariamente extraterrestre, né? Não, e a documentação de fato de OVNIs, né? Não quer dizer quando a gente fala de simplesmente objeto não identificado. Exato. Exato. Mas, então, melhor dizendo, quando se fala de extraterrestre, melhor dizendo, porque OVNI já é uma... até do ponto de vista científico, porque assim, eu não consigo identificar, então aquilo é algo não identificado. Eu não posso afirmar o que é. Mas veja, são todos avistamentos. Um dos métodos, volto a dizer, científico mais falho é o visual. Né? É o visual. E aí é onde esse cidadão me vem com uma régua, olha para um navio, né? E vem com mas essas ideias. Para chegar na coisa do cidadão, aí eu já passo para você, rapidão, Fabrício, que eu queria só ler essa introdução do outro dado que saiu no Globo, e que é sobre uma pesquisa da Wellcome Global Monitor de 2018. Fala que a pesquisa Wellcome Global Monitor 2018, feita com 140 mil pessoas em 144 países, mostrou que 35% dos brasileiros desconfiam da ciência e que 1 em cada 4 acredita que a produção científica não contribui para o país. Quase metade dos brasileiros afirmaram que a ciência discorda da minha religião, e desses, 75% disseram que, quando ciência e religião discordam, escolho a religião. Apenas 13% dos brasileiros entrevistados afirmaram ter muita confiança na produção científica. As entrevistas foram feitas e compiladas pela empresa de pesquisa de opinião Gallup, e os resultados foram divulgados na quarta do dia 19 agora de junho, né, pela revista científica Science. Desculpa, vou passar para você, Fabrício. Eu ia falar um pouco sobre a matéria do El País, mas eu acho que dá também na mesma linha de raciocínio. Né? Quando se coloca esse fato de que não dá para argumentar, né, não dá para se convencer um terraplanista, realmente é algo a se preocupar, porque, né, como o Rony está dizendo, você tem um fato, você tem uma observação, você tem algo ali que está explicado, que é observável, você nega esse fato. Né? Se a Terra fosse plana, o navio não desapareceria, ele simplesmente ficaria menor. Exato. Então, com uma lente, um telescópio suficientemente grande e poderoso, você continua observando aquele navio. Ele nunca se desapareceria no horizonte. Mas eu já ouvi um argumento terraplanista dizendo que o desaparecimento se dá pela atmosfera. Você deixa de ver.
porque a atmosfera mais densa, mais longe. Quer dizer, você está vendo, a ideia principal que eu acho que o Raul colocou, você sempre vai produzindo argumentos para desmerecer um outro argumento que é mais exato. Então, dessa mesma maneira, você não poderia observar uma estrela nascendo no horizonte, porque ela está muito, muito mais distante que o navio e passa pela mesma camada de atmosfera densa suficiente. Né? Por esse mesmo argumento, jamais você poderia observar uma estrela nascendo no horizonte. É pintada, né, no domo, né? Então aí tem outro fator, então, né, já na questão desse domo. Aliás, desculpa só, que se a gente pensar no domo, a atmosfera, a distância entre você que está no... Vamos colocar você no Polo Norte, tá? A distância entre você e o domo é sempre a mesma, já que você está no centro da esfera. E, portanto, a quantidade de atmosfera que vai ter é a mesma também. Então, na verdade, não é nem... Você não conseguiria ver nenhuma estrela. Nenhuma estrela. Não é só a do horizonte. Né? E, na verdade, se eu estiver mais perto do domo, eu vejo mais estrelas de um lado e menos do outro. Essa era outra coisa. Como se explica, então, Terra sendo plana, você vê um céu diferente se você está no hemisfério norte e se você está no hemisfério sul? Se você está no hemisfério norte, você tem uma visão do céu, você vê estrela polar, você vê certas coisas. Sim. No hemisfério sul, você tem o Cruzeiro do Sul, Sim. e não são avistados do outro hemisfério. Ou seja, se a Terra é plana, o céu que se vê, que seja nesse domo, que seja no que se imagina ali, deve ser o mesmo, não pode ser diferente. Sim. Isso é uma coisa que você pode fazer como um exercício, mesmo dizendo isso, é essa observação, né? Se você está aqui olhando para o céu, você vai ver esse conjunto, vamos dizer assim, de estrelas, né? E a sensação é sempre que você está no centro, usando, se fosse verdade, do domo, que você é sempre a posição que você está. Esteja onde você estiver, a sensação para quem está olhando para cima é que você está no centro. Mas isso, de novo, é uma questão de grandeza, vamos dizer, de grandezas em perspectiva, vamos dizer assim, né? Então, assim, se realmente se funcionasse, é esse outro argumento. Você poderia ter uma caída do domo, uma concentração ou talvez uma intensidade maior do brilho dessas estrelas. Isso é algo terrível, essa questão do domo para mim. Eu realmente fico muito chateado. Eu fico muito chateado. Porque, cara, é desmerecer, por exemplo, uma das ideias que sustentam a teoria, por isso a teoria do Big Bang, é a questão da expansão do universo. Isso é inegável. A maneira como se chegou que o universo estava se expandindo, que as estrelas estavam se afastando, vamos dizer assim, por um fenômeno que nós, cotidianamente, nós vemos aqui na rua, que é chamado efeito Doppler. Né? O efeito Doppler é aquela sensação, por exemplo, de você estar parado, passa uma ambulância com uma sirene e você vê como se o som se esticasse. Isto é um efeito Doppler. Isto ocorre também, é um outro fenômeno que ocorre não só com som. Né? E agora, se eu errar, por favor, a gente corta isso. Mas se eu não me engano foi o Hubble. Foi ele quem provou a expansão do universo, né? Exato, né? Pro desvio do... Foi ele quem viu isso, usando o efeito Doppler. Exatamente. Então, assim, é desmerecer uma coisa dessa. Como no domo isso não vai se afastar? Como não vai se afastar? Mas Valei, só para poder te interromper, para tentar, sei lá, colocar um pouco de rumo nesse sentido assim da conversa, não surpreende diante dos dados da Global Monitor, né? Não. Que 75% das pessoas no Brasil acham que a ciência nega a religião delas. E dessas, 50% dos brasileiros afirmam que a ciência discorda da religião, e desses 50%, 75% fica com a religião. Quer dizer, isso é muito fácil de você entender sobre um ponto de vista de que não se estuda ciência, não se conhece ciência. Quando nós estamos falando de uma matemática trivial, de algo simples, que se quer negar aquilo, e se, da mesma forma como a gente começou comentando, já viemos falando de ontem, as pessoas se orgulham de não conhecer determinadas coisas,
como é que a pessoa vai confiar em ciência? Como é que a pessoa vai entender, ou vai confiar em algo que ela não consegue entender minimamente? Agora, acaba sendo até um obscurantismo a questão científica. E isso é uma falha que eu vejo nos nossos sistemas educacionais, da gente não ter divulgação científica de forma adequada. Mas tem um outro problema. A ciência como instituição, ela se consolidou talvez no mundo, mas no Brasil, com esses dados principalmente, menos do que a instituição do cristianismo, por exemplo. E eu não vou dizer nem do catolicismo, porque me parece que até na instituição católica se reconhece a ciência, né? Se reconhece que a Terra é redonda, se reconhece o Big Bang, se reconhece esses avanços científicos. Então me parece que está mais ligado ao protestantismo do que ao catolicismo ainda, esse tipo de fenômeno. E o fenômeno de você desvalorizar o conhecimento, o saber de determinada instituição, em função de conhecimento, falar assim, da porra do analfabeto do pastor que está ali falando com tanto de gente, qualquer coisa, sem ter formação absolutamente nenhuma. Agora, deixa eu só dar um pitaco aqui, já que veio um pouquinho para essa área. É curioso a gente lembrar que lá no comecinho do século XX, ou finzinho do XIX, eu não lembro, Weber, no final da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, está falando como o ascetismo protestante entrou no capitalismo e como isso acaba trazendo um desencantamento do mundo, desencantamento no sentido de tirar a magia, racionalizar o mundo, e como isso pode se tornar uma gaiola de ferro no futuro. E a gente chega nesse futuro e está tendo um reencantamento do mundo, né? Parece que a racionalidade vai perdendo espaço. Mais para frente eu quero falar um pouco sobre que eu acho que isso é um efeito adverso dessa pós-modernidade que está surgindo. Quando a gente começa a questionar estruturas, a existência de uma verdade absoluta, não tem verdade, blá, 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 a gente ao mesmo tempo está jogando fora o conhecimento científico, a gente está ao mesmo tempo jogando fora os avanços do iluminismo. A gente está num momento em que a ciência moderna, e se a gente pensar na nossa instituição mesmo, a gente ouve muito isso. A ciência newtoniana, cartesiana, ela é redutora, ela separa as disciplinas, ela separa o conhecimento. Tá, tudo isso é verdade, mas ninguém fala dos avanços que a gente teve nos últimos séculos. Não pode se desmerecer os valores disso. E não pode se desmerecer os valores disso. E aliás, a gente é muito injusto com Descartes. Se você for ler lá o discurso sobre o método, ele fala em separar e fala em juntar de novo. Essa parte é que faltou, e não é culpa dele, né? E ao invés da gente juntar de novo, ênfase na segregação, na separação. A separação dos conhecimentos. E aí a gente chega num ponto em que a gente critica isso e ao invés de fazer o juntar, a gente começa a questionar tudo. A dúvida científica, que é controlada, que é um ceticismo controlado, se torna simplesmente dúvida. Vale tudo, tudo é teoria. Ué, darwinismo é uma teoria ao lado do criacionismo, ou dos milhares de criacionismos que existem. Eu diria assim? Mais, claro que não. A gente tem um erro, uma confusão sempre comum de hipótese para teoria. Isso. Então, se hipotetiza muitas coisas, mas não se teoriza muitas coisas. Então, se cria-se muitas hipóteses para tentar explicar coisas, mas disso, de uma hipótese para virar uma teoria, tem um caminho muito longo. Sim. E que há uma confusão generalizada de que hipóteses são teorias, né? Mas tem duas coisas que me preocupam mais nisso. Eu estava conversando até ontem com o Fabrício aqui, as duas coisas são Sam Harris, que a gente até usa vira e mexe no componente lá na disciplina de História e Filosofia da Ciência. Ele vai dizer, na verdade não é só ele, está em Hume, está em todo mundo isso aí, que crenças são princípios de ação, né? Então a crença nunca é um produto isolado do mundo que está flutuando na cabeça da pessoa, que não interfere em nada do cotidiano. Pelo contrário, as pessoas elas agem formadas por crenças o tempo inteiro. O que só agrava o problema, por exemplo, de uma descrença na ciência, né? Ou nos experimentos científicos e etc. Né? Porque não quer dizer só que essas pessoas são loucas e acreditam em loucuras. Quer dizer que elas vão afetar a vida de todo mundo. Porque elas se comportam orientadas por crenças naquilo que acreditam. Né? Então há uma interferência preocupante nesse sentido, em todos os aspectos da vida pública, quando a gente deixa com que esse tipo de situação, né, passe a determinar, por exemplo, políticas públicas, que é o que acontece no nosso governo atual.
por exemplo, né? Tanto no Ministério das Relações Exteriores, quanto, por exemplo, na Damares, no Ministério da... Deixa eu só pegar esse contraponto aí do Guilherme, que ele exatamente citou a questão da acreditar mais na religião do que em si na ciência. Tem uma pesquisadora chamada Ashley Landau, e aí eu baixei um trabalho que ela fez exatamente com esse público dos criacionistas. E é incrível, pelo menos na pesquisa dela. Acho que da ordem de 98% do público com o qual ela fez essa pesquisa, eles são criacionistas e negam a teoria da evolução do Darwin, né? Então veja, a ideia é de que há um dedo, claro, aí a gente entra na questão do design, e, enfim, mas que eles acreditam numa divindade, de que tudo isso é estruturado por alguém, por alguma coisa, né? Então assim, são pessoas que seguem tem uma crença muito forte, né? Acreditam cegamente nisso, né? Tanto é que de todos os itens, mesmo aquela porcentagem que não acreditava, por exemplo, numa religião, desse público ao qual ela fez, não acreditava, por exemplo, na teoria do Big Bang. Dentre os questionamentos ao qual ela fez algo desse tipo também, né? Então são coisas muito fortemente ligadas. São os terraplanistas e os criacionistas, principalmente alguns radicais, né? Só para lembrar, o Saulo da equipe colocou ali o cartaz, para lembrar que no governo terraplanista tem um astronauta, né? Sim. Não, eu ia comentar isso, que deve ser constrangedor para uma pessoa. Veja bem, a pessoa que provavelmente vai comprar pão na padaria pela manhã vestido de astronauta é o cara que se sente constrangido numa reunião ministerial. Com certeza, né? Não só Olha ele, só. aí a gente já entra num fato meio mais complicado, mas é que a bancada que é muito forte de alguns ministros aí, hoje já há questionamento, por exemplo, de que seja oferecido, por exemplo, o ensino, o outro lado, vamos dizer assim, né? A outra visão bíblica de como, né? Eu sou ateu, não tenho, mas eu não tenho preconceito nenhum com, vamos dizer assim, com qualquer que seja a religião, mas são coisas muito complicadas. Você partir, por exemplo, já não há argumento quando você diz assim, se eu digo para você, olha, o que se tem veio de uma explosão cósmica, coisa do tipo. Quando você me diz, não, foi alguém que veio aqui com o dedo, eu não consigo mais argumentar algo desse tipo. É muito complicado você pôr isso na cabeça de alguém. Repare uma coisa, isso é fato, né? Quando você cria essa barreira, você não vai transpor isso. Mas aí tem uma diferença do pensamento científico e da atuação de um cientista. Eu acho que a crença a priori, ela sempre existe. Na pesquisa científica existe isso. Existe. Quando eu faço a minha pesquisa, quando eu estou desenvolvendo algo, eu imagino o que eu vou encontrar. Eu já tenho previamente a ideia de que eu vou chegar num determinado resultado. Mas isso não é fé. Isso não é fé. A diferença é justamente que quando eu chego num resultado diverso daquele que eu esperava, eu não vou invalidar aquilo porque eu acreditava a priori que seria um resultado diferente do que eu obtive. E inclusive eu vou investigar aquilo. Sim. Por que eu obtive aquilo, de que maneira eu obtive aquilo. Isso que é a grande diferença de quando você faz ciência, de você não vá contra os fatos, contra os observáveis, contra aqueles resultados, e vai tentar explicar os motivos daquilo. O que se tem feito muitas vezes é justamente o oposto. Você nega ele a priori, mas você observa algo, mas você nega aquela observação. Só para tentar ajudar isso, mas talvez já complicando, lembra que, eu acho que está na linha que o Raoni ia comentar, mas isso é fé, etc. O David Hume faz uma distinção entre crença e ficção. Eu acho que, nesse sentido, a linguagem do Hume está mais próxima do Fabrício. Ou seja, crença é qualquer tipo de ideia produzida a partir de um contato com a observação primária da realidade. Você consegue inferir de onde que aquela ideia vem.
Agora, há relações entre ideias que não encontram equivalente na realidade. O Hume vai dizer, Montanha de Ouro, ou Deus, por exemplo. E aí o nome que ele dá para isso já não é mais crença, é ficção. É quando você possui a estrutura de um pensamento que não encontra um correspondente imediato no real. O Sam Harris, muito depois, vai dividir entre crença justificada e não justificada. Ou seja, ainda que você possa chamar de crença determinada inclinação para princípios científicos, né, eles são justificados, né, no sentido de que você está o tempo inteiro confrontando essas crenças com a realidade, né, e a não justificação a justificativa vem a partir do momento que você simplesmente abandona o real, né, você não está mais dialogando. Bom, deixa eu só fazer um contraponto aqui do que o Guilherme havia colocado e também para que não fique meio mal visto o que eu havia falado em relação à ideia do design interior, que foi o que eu terminei falando aqui. Por exemplo, eu me recordo no meu doutorado que eu tinha essa relação ciência-religião, né, que tocou aí muito bem. Eu tinha colegas que são convictos, né, físicos experimental. Eu me lembro bem uma vez, uma cena que eu cheguei, só para que vocês tenham noção, e o rapaz estava rezando frente ao experimento dele, para que... É hilário, né? Para mim foi hilário, porque tinha dado muito errado. Ele já estava desesperado, acho que num ponto que ele falou, só existe um caminho. Só Deus na causa. Exato. E ele estava rezando, né? Lá de coisa. Porque ele usava uma fonte para gerar uma corrente lá e estava dando um problema o tempo todo, era um plasma que precisava ser gerado. E esse inferno desse plasma nunca atingia a temperatura. Depois descobrimos que era um simples capacitor. Eu não sei se foi a reza dele que terminou, nós descobrimos, mas enfim, nós descobrimos que era um capacitor que estava com problemas lá, né? Mas o que eu quero dizer com isso, que pode se viver muito bem, né, as duas coisas, né? O problema é quando há uma certa intervenção, né? Quando se há uma invasão, né? Só voltando, deixa eu pular agora para que eu não venha perder as ideias do terraplanismo. Outro dia eu vi um argumento de um deles lá, por que você não cai na borda? E aí um dos argumentos do cidadão lá que defendia a ideia era que quando você se aproximava muito da borda, existia algo como uma matrix, você retornava então você entrava no loop, você se aproximava, você sumia, exato, você sumia. Rapaz, e aí eles já estavam querendo do... linkar isso a um buraco de minhoca. Aí agora eu vejo, cara, é uma coisa terrível, né? Como agora a ideia do buraco de minhoca talvez sirva. Então, né? exatamente. Agora você precisa de gravidade, agora você precisa de uma série de outras coisas para ter que explicar isso. E como curioso. Esse é o problema. A ciência não pode ser conveniente. A ciência não pode ser com base no que agora isso é conveniente para mim, eu vou usar esse argumento, agora não é, eu jogo isso fora. É fato, não tem quando não é. Ela não é democrática, não é. Absoluta. Exato. Você pode chorar, doer, ainda que todos digam que está errado, simplesmente diga, não, está certo. Mas você sabe que o Olavo de Carvalho, o Olavo usou esse argumento, né? Cara. Esse mesmo aí, ele virou e falou assim, basta uma prova de que a Terra não é redonda para acabar com toda a teoria da... Olha só, peraí, aí eu ia puxar o Olavo de Carvalho e ia puxar essa questão do experimento. É terrível a gente ter que justificar puxar o Olavo de Carvalho hoje em dia, porque, note, sabe esse sentimento que você falou, esse cansaço que dá de ter que falar de terraplanismo? Esse é um sentimento que vocês físicos estão sentindo agora, mas que todo sociólogo e cientista político sente o tempo todo, porque todo mundo é um cientista político. Nem todo mundo era físico, agora estão virando também. Tem né? uns coach quântico aí agora. Isso, os coach quântico. Astrólogo, Mas o cientista social sempre sofreu isso. Né? Você senta na mesa do bar e fala, não, mas de acordo com tal teoria, aí a pessoa fala, não, mas não é assim, porque o prefeito fez isso. E filósofo também é a mesma coisa. Filósofo é a mesma coisa. Então, a gente resistia em ter que falar sobre Olavo de Carvalho, mas ele se tornou uma figura proeminente no sistema político hoje. Então, alguns até falam que foi um erro a gente não ter falado antes. Não sei.
Mas de qualquer maneira, nós estamos agora todos no mesmo barco, vamos ter que falar sobre isso. E eu vi um vídeo já antigo do Olavo, não é dessa onda agora terraplanista. É um vídeo que ele vai falar sobre Einstein. E, segundo ele explica mal é mal ali o experimento de Michelson-Morley, do século XIX. É um experimento para tentar medir a velocidade da luz a partir de diferentes vetores, né? A ideia de que se eu estiver me aproximando da fonte de luz, a velocidade deveria ser maior, porque a velocidade relativa à soma. Se eu estiver me afastando da fonte de luz, deveria ser menor. E no final das contas, o experimento mostra que a velocidade é a mesma, independente do referencial. E aí o Olavo de Carvalho diz o seguinte: Einstein, e ele joga só para Einstein, desconsidera que tinha um monte de gente pesquisando, trabalhando com isso. Lorentz já estava mexendo com transformações, Poincaré já estava mexendo com as fórmulas, com a parte matemática. Mas Einstein, segundo ele, para não aceitar o resultado óbvio, a resposta óbvia para o experimento, qual é a resposta óbvia? A Terra está parada no centro. Por isso que a velocidade da luz é a mesma, independente de para onde você meça. Para não aceitar a resposta óbvia, que a Terra está parada no centro do universo, ele muda a física toda, criando a relatividade, colocando a velocidade da luz constante como uma premissa, né, como um postulado. E aí a gente vem... Por que eu puxei esse papo agora que vocês estavam falando de religião? Porque implícito nesse discurso do Olavo, implícita está a ideia de que Einstein não queria aceitar a Terra no centro do universo, porque essa seria a visão religiosa, ou a visão da interpretação da Bíblia que o Olavo faz, né? E aí a gente tem esse confronto entre religião e ciência. E a gente encontra esse confronto muito fortemente no criacionismo também. E qual é o problema disso? Muita gente acaba se baseando em alguns versículos bíblicos. Por exemplo, o mais citado é ali quando os hebreus estão numa guerra e Deus estende o tamanho do dia para que eles vençam a guerra, para que a noite demore mais a chegar. E o versículo fala alguma coisa que Deus segurou o sol no céu. E aí os terraplanistas falam: ele não falou que segurou a terra. O versículo não fala que Deus segurou a terra, ele segurou o sol. Então quem gira em torno da terra é o sol. Quanto a essa questão de Einstein, o que vocês têm a... Para mim é algo até vergonhoso. Eu me sinto realmente chateado em escutar. Eu vi esse cidadão justamente porque, pela conjectura política que está se passando atual. Você fica pensando assim, eu fico imaginando o que passou Giordano Bruno, Tycho Brahe, né, para chegar e dizer assim, Galileu, Copérnico, né, olha, isso não foi agora, olha com quanto tempo foi, né, para chegar, desmontar essa ideia absurda de que nós não somos o centro do universo, né? Então, assim, é algo triste, né? Eu aconselho até todos que procurem a história desses grandes matemáticos, físicos, ao mesmo tempo filósofos também, né? Que deram a vida para mostrar isso, né? Algo triste, que isso eu sou muito crítico com relação, aí eu vou falar especificamente da Igreja Católica, que era o que dominava na época do Galileu, né? O Galileu, ele só teve a sua pena extinta, vamos dizer assim, em 1980 e poucos, pelo Papa João Paulo II, se eu não me engano. Isso é algo vergonhoso, né? Só foi reconhecido que o Galileu realmente tinha razão naquilo que falava. Agora, isso é triste, né? E aí o que ocorre? A religião, infelizmente estou tratando da católica aí, tem uma força muito grande de influenciar, né, a
a sua comunidade. Mas só para né? lembrar novamente, dentro desse círculo que a gente vive hoje, a religião, a católica, ela é a mais próxima, a mais aliada, por assim dizer, né? Sim, mas claro, A depois, ciência do que é o... mas claro, depois de, não, só uma outra, só fazer um contraponto aqui para não achar que eu estou especificamente querendo falar da religião. Inclusive já ouvimos Grandes até pesquisadores, sobre alienígenas. grandes pesquisadores eram monges, não, eram daqueles monastérios lá, não é monge mesmo, não sei se é monge, não sei bem se seria, né? Eram grandes observadores do nosso sistema planetário aí, né? Então assim, hoje ver alguém depois de tanto tempo, Só seria também, a gente não pode tirar isso, né? Você bem mencionou. Newton acreditava em Deus, sim, claro, matemática, Copérnico o Santo Agostinho lá, como chama de Santo Agostinho de Aquino, como chama? São Tomás. São Tomás de Aquino, era o Santo Agostinho. Foi um dos que era fervoroso, né, viver nesse monastério, mas era um cara que contribuiu bastante para a ciência, né? Então, assim, reza a lenda que o Newton, que ele tenta, não sei também, né, essa historinha muito, assim como a maçã lá, mas é que a tentativa dele era tentar provar Deus, né? Tu lembra qual era o movimento de um planeta que era irregular, que o Newton não conseguiu... Isso está no princípio da matemática, né? Newton tem que dar conta de explicar por que isso não de funciona. Mercúrio, foi de Mercúrio, né? O movimento retrógrado. O Newton se frustrava por não ter conseguido prever todo aquele... Ele achava aquilo absurdo. E aí o triste depois, se foi o Lagrange ou foi o... Qual foi que explicou depois? Teve alguém, bem, não me lembro qual que foi. Que aí até o Napoleão pergunta a ele, mas você não citou Laplace. Deus, Laplace. É o Laplace que vem explicar. E aí o Napoleão, sabendo das ideias do Laplace, ele diz, mas senhor, o senhor não cita Deus aqui. Ele diz, eu não preciso dessa hipótese, né? O Newton, por não ter conseguido explicar, ele vem e simplesmente diz, é Deus, né? Mas aí, Márcio, para poder falar um pouco melhor, tem o o mecanismo, eu acho que do século XVIII, de maneira geral, tem uma ligação com essa ideia do universo como um relógio ou como um mecanismo. Na verdade, o Newton, a ação à distância, né, que a gravidade tem, a ação fantasmagórica, ele atribuía a Deus. Né? Então, na verdade, a gente não tem essa desconexão tão grande. Essa desconexão, mas lembrar, ela é pontual. Você mencionou Descartes agora, até mesmo em Descartes, você vai ter a ideia de organismos vivos não humanos, por exemplo, como autômatos. Sim. E humanos também são organismos mecânicos, mas que possuem ânima. Tem uma alma. Isso. Nas meditações, Descartes desconstrói toda a realidade, chegando lá no penso, logo existo. E depois ele reconstrói, mas ele reconstrói com a ajuda de Deus. Onde eu quero chegar com isso é que o mecanicismo, a ciência do século XVIII não necessariamente dispensam Deus. Não. Agora, no século XX, isso se torna um problema, um entrave, na verdade, né? Terrível. Deixa eu comentar, a gente ainda não comentou, tem um documentário na Netflix chamado A Terra é Plana. E é um documentário interessante. Assistam. Vale a pena assistir. Mas tem alguns pontos que me chamaram a atenção, que eu queria chamar a atenção aqui para vocês. Mostra lá uma comunidade, né? Acho que primeira coisa, a forte conexão com os conspiracionistas. Sim. Então, é uma entre várias teorias da conspiração. Né? Parece que existe uma rede de conspiracionistas. Só contar você. Claro. Ainda com relação à pesquisa da Ashley Laudon lá, ela fala, além do criacionismo, ela diz que mais de 90% também não acreditam, por exemplo, nos atentados da Torre Gêmeas. Eles acreditam que foi obra do governo americano. Né? Não, mas é isso. Parece que o conspiracionismo funciona meio que em rede. Né? Eu estava ouvindo outro dia o Vira Casacas, o 116, sobre teorias da conspiração. Estava com o convidado Fabrício Pontin e eles estavam falando isso, que parece que tem uma rede. Eu trago uma conspiração e o outro traz outra. Olha, essa aqui, e vai juntando e você cria uma comunidade, na verdade. Então tem um fator psicológico aí
de pessoas que não têm... Eu acho que a gente tem que diferenciar dois tipos de pessoa. Os Olavos da vida são os mentores, né? Mas tem todo um conjunto de pessoas que não têm acesso à cultura científica, que se sente excluído, Sim. que ouve a gente falando e fala, esse povo falando com essa linguagem aí, Então, é de propósito para não entender. Exato. E esse povo encontra um espaço, um local de existir. Um afago. Exato. Eu só queria fazer um comentário sobre isso rápido, que é o seguinte: o Michael Shermer, que também é um autor que a gente vira e mexe, né, usa em bases filosóficas da ciência, etc. Ele tem um livro publicado que chama Mente e Cérebro, acho que em inglês ele é The Believing Brain. E o ponto é, ele tenta fazer uma teoria do cérebro, uma teoria da crença de maneira geral, que, óbvio, não leva em consideração só a crença humana, a maneira como o cérebro humano funciona. E ele coloca dois elementos de maneira geral como elementos fundamentais para isso aí. O primeiro deles, agenciamento, o segundo, patenicidade. Então ele vai dizer o seguinte: bom, o cérebro humano, mas também de animais não humanos, né, de vários animais, ele funciona encontrando padrões na natureza. A primeira coisa dessa, tenta identificar padrões, mesmo onde não há padrões, ponto A. E o ponto B ele tenta colocar por trás desses padrões um agente. E por que é importante fazer isso? O exemplo que ele dá é de um animal andando na savana e ele tem que saber discernir entre o som do vento batendo nas árvores normal e o som de um possível predador na relva alterando aquele som. E quando ele consegue identificar o padrão de um determinado som, uma ruptura no padrão do som da relva, ele tem que atribuir agenciamento. Ele tem que falar, é alguém que está ali. Porque se o cérebro dele falha em fazer isso, ele falha em identificar o risco... Uma questão de sobrevivência. Uma questão de sobrevivência, de tirar o corpo dele de cena. Sim. Então quer dizer que é o seguinte, que o cérebro, e aí ele vai aprofundar esse argumento, principalmente o humano agora, é uma máquina potente de construir padrões, ou identificar padrões, e atribuir agência para esses padrões. Sim. Ela evoluiu para isso, né? E interessante que a natureza ela funciona de forma muito aleatória em muitos aspectos. E nós temos dificuldade de entender a aleatoriedade das coisas. Todos os processos estocásticos que dependem de coisas aleatórias acontecem justamente sem padrão. É uma entropia. E aí nós temos dificuldade de compreender isso. Mas Nós temos dificuldade de entender o que acontece de forma aleatória e nós tentamos para isso explicar por meio de Mas olha que buscar doideira, padrões, cara. não tem. A doideira e aí eu não vi nenhum estudo ainda assim, né, sobre isso além do Michael Shermer, mas deve ter vários assim. Ele vai dizer que na evolução não há um momento em que o cérebro ganha um bônus por discernir se o padrão e o agenciamento que ele identificou é falso ou se é verdadeiro. Por quê? Porque a evolução favorece o falso positivo. É melhor seu cérebro identificar algo e não ter nada ali do que ele falhar em identificar algo e ter. Porque se ele falhou em identificar e tem, você morreu. Então ele vai dizer que de fato o cérebro não evoluiu para poder discernir, por exemplo, uma teoria da conspiração, percebe? Identificar padrões que não equivalem em nada, são só ruído, na verdade, dos padrões que de fato equivalem a um evento concreto. E o Shermer vai dizer que a ciência tem esse papel. Às vezes eu vejo isso, essa questão da teoria da conspiração aí, eu vejo como um ambiente, vamos dizer assim, onde essas pessoas elas se confortam mais. É mais fácil, por exemplo, a linguagem de um conspiracionista do que, por exemplo, tentar entender como funciona um Pitágoras da vida, uma semelhança de triângulo, uma coisa desse tipo, né? E aí, associado agora ao que você está falando, talvez, eu não conheço bem a leitura desse cidadão, mas talvez se enquadre essas pessoas que enxergam figuras. Não, se enquadra no céu, figuras que enxergam no pão, é isso. né? No vazamento de água, numa infiltração ou coisa desse tipo, né? Então deve se enquadrar nesse tipo. O argumento curioso do Shermer, que acaba sendo do Sam Harris e de muita gente pró-ciência também, você dá um sentido. Uma vez que o cérebro não possui um órgão, uma pituitária, alguma coisa interna que de fato trabalha em diferenciar real de não real, porque enfim não evoluiu para isso, você tem que produzir um órgão externo. E para ele a ciência atua justamente nisso, em possibilitar com que você identifique padrões sound,
que de fato equivalem ao fenômeno real, e deixe de fora aqueles que são unsound. Por exemplo, agora tem uma série de piadas, principalmente por causa do presidente Bolsonaro e das associações que eles fazem, onde é que, de repente, quando alguém vai colocar uma associação, geralmente um olavista, não sei, e que parece que não tem conexão entre a associação que ele põe a outra coisa, alguém vai e mostra uma pesquisa do gênero assim, estou inventando a minha cabeça, tá? Mas foi identificado que a quantidade de vendas do pão Seven Boys alcança um pico maior na mesma tabela, e mostra outro gráfico, de que essa tabela de, sei lá, nascimentos do Brasil. Então, quando tem mais nascimentos, se vende mais Seven Boys. Aí você faz duas associações, então, absolutamente nada a ver uma com a outra, que só por acaso se coincidem nos gráficos, né? Quando eu sempre dou aulas de estatística, eu sempre trabalho bastante esse ponto, que é as correlações, né? É muito fácil você correlacionar duas variáveis que não têm nada a ver. Nada a ver. E assim, tem correlações fantásticas, que você chega quase a 1 de coeficiente de correlação ali, entre justamente isso, aumento da taxa de divórcio num determinado estado nos Estados Unidos com o aumento de vendas de manteiga. Ou, sei lá, aumento de acidentes por morte em trânsito com diminuição de gastos na área aeroespacial norte-americana. Rapaz, mas isso virou um racismo e a ciência, e a crítica à ciência hoje. Aparece um youtuber com uma correlação dessa e bota uma question mark assim. Exato. Tem coisa aí. A coisa simplesmente que tem que se perguntar, que é o que está por trás, existe uma relação causal, existe uma relação de causa e efeito? Se não há, a correlação é meramente algo... Coincidência. É algo estatístico, é uma coisa aleatória que se tem nesse processo. Não existe uma relação de causa e efeito direta. Se acontece com a relação, não faz sentido você pensar em correlação entre variáveis que não são ligadas, né? E isso acontece muito. Uma coisa que eu acho interessante, talvez tenha, não sei se explicaria a ideia do como é que é o nome dele? Michael Shermer. Do Michael Shermer explicaria, essa tendência que nós temos sempre de achar um propósito para coisas aleatórias, por exemplo. Por exemplo, está um caso aqui, uma pessoa que de repente sofreu um acidente de carro, só ela sobreviveu. O propósito dela foi Deus que quis, por exemplo. Ele fala que é o agenciamento, é quando você coloca um agente por trás de um efeito, um padrão ou um fluxo que você identifica na realidade, né? Mas que tem que ver justamente com isso, né? Com a ideia de sobrevivência. Ou por exemplo, acontece muito essa coisa também, já estamos falando de acidente, mas o cara perdeu a passagem, chegou atrasado na hora do voo, caiu o avião, ele vai atribuir isso a algum propósito da vida dele ou coisa desse tipo, que é Mas aí se uma realidade. Vamos lá, você tem um voo com 200 pessoas. Exato. Qual que é a taxa de pessoas que ficam, Exato. que pedem voo Que normalmente? pedem voo. Então, Diário. no aeroporto, você tem um grande fluxo de passageiro, você vai ter uma quantidade absurda de pessoas que A chance é muito grande. Sempre alguém vai Sempre vai. E aí, quando acontece algo, vai ter esse percentual de pessoas que naturalmente perderiam o voo. E você pode correlacionar com o aumento da taxa de juros. Porque é o que a pessoa faz, né? Isso para mim preocupa um pouco, porque você pega o governo atual, por exemplo, e eu tenho acompanhado particularmente, eu acho que todos vocês também, nos debates do Congresso, acerca de uma série de coisas e etc. Uma tendência muito frequente desse governo é justamente desmentir, jogar fora os dados quando existem, ou simplesmente dispensar os dados para produzir política pública, né? O exemplo mais recente foi a pesquisa da Fiocruz sobre uma possível epidemia de drogas no Brasil e que mostrou claramente que não há uma epidemia, está longe de haver uma epidemia de drogas no Brasil, mas que como contraria a agenda política, publicitária do atual governo, o Osmar Terra, um infeliz do Ministério da Cidade, teve a audácia de dizer que a Fiocruz ela é boa para investigar remédio e ruim para investigar droga. Como se remédio também não fosse droga. E desmentindo uma das principais instituições de pesquisa do país. Se você não faz política pública com isso, você faz com o quê, meu Deus? E aí volta o que a gente estava falando, de você ter fato, você ter a comprovação científica daquele fato, mas você joga fora porque aquilo não convém. Então, nessas questões de terraplanismo, você tem isso o tempo todo. Você joga fora. Exato. Aquela variável. A prova daquilo. Exato. E você trabalha com o que você quer. Então,
Realmente, com isso eu não tenho como argumentar. Não tem como argumentar. E aí eu vou puxar o que eu estava puxando do documentário, que o que eu achei mais interessante do documentário diz respeito a isso. Essas pessoas se reúnem e num certo trecho alguém fala, olha, as únicas respostas que a ciência dá são fórmulas, mas nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos fazer um experimento. Aí eu achei muito massa, muito massa. Poxa, bem popperiano, vou fazer um experimento que refuta. Aí eles compraram lá um giroscópio, $20 mil pagaram lá, cotizaram. E se a Terra está girando a uma volta completa, 24 horas, 360 graus em 24 horas, em uma hora tem que girar 15 graus. E aí eles vão botar o giroscópio ali para ver se gira mesmo. Beleza, fizeram o experimento, o giroscópio marcou 15 graus. A física funcionou. Bacana, só que aí o que eles fizeram? Isso não está longe do método científico. Eles começaram a pensar, bom, não é a Terra girando, de acordo com a nossa teoria, não é a Terra girando que gerou esses 15 graus. Então tem que ter alguma explicação para isso. Como é que você explica nesse modelo, por exemplo, raios cósmicos? Você tem que explicar que tem algum tipo de emanação do domo. Então vamos tentar isolar o giroscópio. Não está ruim o raciocínio. Aí colocaram dentro de uma gaiola de Gauss, eu nem sei. De Faraday? Não é de Faraday. Rapaz, De Gauss, uma de Faraday eu série sei, de Gauss eu não sei. Tecnologias científicas para fazer essa E aí isolaram. Essa parte é Tentaram isolar. curiosa, que eles estão tentando. Eles estão tentando. E aí, mede 15 graus. Aí fizeram lá uma gaiola de berílio, não lembro do que. Mas qual é o ponto? O ponto é que, de um jeito ou de outro, eles estão seguindo o método científico. Isso eu achei muito interessante, porque isso vai contra um pouco essas pesquisas que a gente tem que mostram que as pessoas não confiam no método científico. Eles, de uma maneira naiva, de uma maneira ingênua, estão seguindo. Provar o ponto. Tem um outro experimento, e o documentário termina com ele, que eu achei muito bem bolado. Eles pensaram no seguinte, vamos colocar postes espaçados a alguns quilômetros de distância e vamos jogar um laser. Se o laser passar na mesma altura, uns furos nas placas, né? Se o laser passar pelos furos, é porque a Terra é plana. Porque se a Terra for curva, Ele não vai passar. ele não vai passar, o laser não vai fazer curva. A ideia é ótima, não é ruim. E aí os caras começam a ter o problema de implementação. Bota o laser lá, o laser dispersa com a distância. Vamos botar uma lente assim, vamos arrumar isso aqui, vamos mexer com a placa. Cara, esses caras estavam fazendo um experimento científico, sem saber. E aí, no meio do documentário, tem uma tipo Pint of Science, mas é só de astronomia e astronáutica, se eu não me engano. E tem um professor lá que fala uma coisa muito legal. Ele fala, algumas dessas pessoas têm um espírito científico. O que faltou foi alguém chegar lá e falar assim, vem aqui comigo. Deixa eu te explicar. Deixa eu explicar, vamos fazer juntos isso aqui. Eu fiquei aqui. curioso. Sobre a questão dos 15 graus em uma hora, eles explicaram ou conseguiram? Não, termina com Sim, um papo assim, que é, enquanto a gente não consegue explicar, não vamos divulgar isso daqui não. Não, porque eles não precisavam ter gastado todo esse dinheiro com um acelerômetro, poderiam ter muito bem usado um pêndulo para isso. Sim. Enganchava ele lá em uma... Enfim. É verdade. Pêndulo de Foucault. De Foucault, exato. Agora eu queria saber como funciona o acelerômetro também sem gravidade. Isso seria um problema também, mas de qualquer forma. Agora minha pergunta é assim, para você talvez, Márcio, que ficou um pouco mais assim, né, investido de ver esses terraplanistas e tal. Obrigado. O que eles argumentam em relação assim, ao consenso da comunidade científica de maneira geral, vários doutores, sabe, todo mundo doutor, uma comunidade de peso, Nobel, etc., gente de peso, que diz isso é uma bobagem, isso não existe. Há um argumento para isso? Há uma grande conspiração? Cara, é esse o conspiracionismo. Os caras são tão fascinados nessa ideia de conspiração que
eles viram em volta a NASA. A NASA. Outro dia eu E vi um e falando... a agência europeia, tudo fake. Por exemplo, uma maneira de você ver a curvatura, aquele antigo avião Concorde lá, ele voava a uma altitude de 17 km. Quem estava nele conseguia ver. Mas uma outra maneira de ver numa altitude dos 14, são 42 mil pés, se eu não me engano, a altitude do cruzeiro, acho que dá uns 12 km e pouco, é se uma aeronave conseguir formar um ângulo de 60 graus, você vai conseguir ver a curvatura. Inclusive tem um vídeo de um piloto russo, num caça, que ele faz isso, para mostrar a curvatura, exatamente a curvatura da Terra. Esses defensores da conspiração, eles dizem, está tudo bem planejado. Aquela janela do avião ali, que como você está dentro, ali fica passando filmes, ali, para você enxergar o que eles querem. Ou então ela tem a curvatura, a janela tem a cara, curvatura para fazer você ver. Cara, eu fico pensando no poder de imaginação que tem esse pessoal. Mas olha, alguns anos atrás a Red Bull lançou um balão. Sim, foi. O cara onde pulou se lá. teve o maior salto, Sim, né, até verdade. então, que tinham sido feito. Isso foi filmado, Foi, ao vivo. sim. Então você via Você perfeito. via a curvatura da Terra. É. Recentemente, Elon Musk mandou um Tesla no espaço, sim. filmado com tempo real aquilo. Mas eles não acreditam nas imagens, né? De As satélite, de nada. Tudo isso é montagem. Nem que o homem empresas pisou na privadas lua, né? que fizeram isso. Não, porque não, né, a lua é Red Bull pequena. E a Tesla, empresas privadas, o que estão associadas Pra então que para essas teorias Exatamente. de conspiração? Na verdade, essa base eu realmente nunca entendi. Porque, tudo bem, vamos assumir que tem uma conspiração. Quem ganha com essa conspiração? Essa é uma outra coisa, um questionamento que Alguém? eu faço. O que, por exemplo, a NASA, o governo dos Estados Unidos, porque de onde vem, pelo que eu vejo, é sempre de onde vem, qual o maior interesse, por que eles não permitem, por exemplo, que eu vá fazer uma observação lá no polo, lá onde ele falou lá aqui. Qual o meu interesse? O que eu estaria ganhando com isso? Eu juro para vocês, eu vejo, já até terminei vendo esses vídeos todos, mas eu não consigo achar uma explicação, o porquê, qual o interesse? Também não. A coisa mais Qual próxima... o interesse disso tudo? Tá, tudo bem, eles estão escondendo, mas qual o interesse? A coisa mais próxima disso Os que Illuminati? eu cheguei a ver é a ideia de que ali, quando teve a corrida espacial, começou uma rede de mentiras. Os russos mentem que colocaram um satélite. Não sei quem mente que colocou o cachorro. E aí a NASA mente que colocou na Lua. A gente estava até comentando, né? Como era uma corrida espacial, estava ali uma disputa, né? Guerra Fria. O nosso argumento é que se um fizesse uma coisa fake, o outro ia apontar o dedo na hora. Mas o argumento desses caras é que todo mundo estava fazendo fake. Então ninguém podia apontar o dedo para ninguém. E isso virou um ciclo do qual eles não conseguem mais sair. E é um ciclo virtuoso para as economias. Porque você joga dinheiro do governo, na verdade a gente fica falando que o governo americano é liberal. Tal. É liberal coisa nenhuma, é um keynesianismo militar. O governo federal injeta dinheiro na indústria armamentista e na indústria aeronáutica aeroespacial. E essas indústrias capilarizam, contratam Boeing, Lockheed, blá. Então, ou seja, eles entraram num ciclo que é virtuoso economicamente e precisam manter essas aparências. Foi o mais próximo que eu entendi, que eu cheguei de uma explicação. Mas ela é pouquíssimo satisfatória. Agora eu vou inverter a pergunta, Raoni, porque eu fiquei curioso. Quem ganha com o terraplanismo? São as igrejas, né? Funciona, pelo que eu tenho visto... As igrejas ganham, né? Não só a igreja, mas os próprios mentores. Né? Não, quem perde é todo mundo, né? Não. Mas é porque eu estou perguntando igreja, porque me parece que é um argumento totalmente indissociável do monoteísmo, né? Da ideia de que o universo foi criado por um Deus. Sim. Me parece que não tem financeiramente, os defensores ganham de alguma forma. Se você tem um público ali, até o cara que posta um vídeo, ele vai, né, ganhar engajamento. Vai ganhar de alguma forma. O cara que publica um livro, eu não sei nem se tem, eu nunca tive nem o préstimo de procurar.
Mas se tem livros defendendo essas ideias, o cara, o público dele, ele vai estar ganhando de alguma forma, em termos financeiros. Por outro lado, você sustenta a ideia, Deus não morre, né? Se você consegue ter um mentor de um engenheiro que sustente todo essa infraestrutura, né? Então você vai satisfazer essa sua comunidade aí religiosa, criacionista ou coisa do tipo. Eu acho que segue o princípio disso aí, o primeiro assim, de reforçar, por exemplo, o critério sei lá, veracidade de pastor. A primeira coisa é essa. Então parece que é um instrumento que reforça né, sei lá, suposto conhecimento de um pastor ou de uma igreja, etc. Que porventura queira se beneficiar, de se confrontar com resultados científicos, por assim dizer, né? Agora, no segundo lugar, me parece também que existe essa coisa de uma comunidade que não entende, né, o que é ciência, ou entende muito rudimentalmente, não passou por uma formação científica, porque se passasse não seria terraplanista, né, mas que almeja estar num lugar de destaque, de conhecimento. Então, quer confrontar de determinada maneira o argumento, ok, legal, mas não possui a menor estrutura, o menor conhecimento para fazê-lo, né? Não possui, e daí movimenta isso nesse nível superficial, nesse nível, né, sei lá, de mídias sociais, por assim dizer. Exato, mas é o que terminou acontecendo. A grande maioria desses defensores, e eu vi um fato curioso, são pessoas ligadas à área de computação. E aí, eu não sei se foi no El País que eu li isso aí, em algum canto aí. E aí eles tentam argumentar, olha, tem uma coisa de fundamento isso daí, porque todos trabalham com lógica. Nossa! Todos trabalham com lógica. Aí você fica, puxa, nós estávamos conversando lá fora, né? Falando dos maus, né? Falando do mal, mais ou menos isso. Sem ter nenhum contato com a realidade. Nós estávamos falando o quanto, vamos dizer assim, nocivo pode ser a internet nesse ponto, né? O quanto benéfico é e ao mesmo tempo nocivo na difusão de ideias tão absurda quanto essa, né? Porque o que se vê é as pessoas que se convenceram desse terraplanismo é que ele viu um vídeo no YouTube ou coisa desse tipo, ou participa de alguma comunidade. Eu vi que hoje existe mais de 60 comunidades nas redes sociais aí, só ligado a esse tema terraplanismo, né? Mas que, por exemplo, existe um ABIN dentro desse grupo, onde eles fazem toda uma investigação dos possíveis membros, né? Para não deixar infiltrar espiões. Não deixar, né? Nós, ao contrário, vamos dizer o seguinte: venham, infiltrem-se. Nós, ao contrário, vamos dizer isso. Você, terraplanista, está vendo esse vídeo, está ouvindo esse áudio, venha falar com a gente. Venha colocar seus argumentos e a gente vai trabalhar junto. Venha contrapor as tortas, dizer que é um problema talvez mais grave, e eu não saberia direito assim, né, fechar a conversa de uma maneira, talvez propor um caminho para se resolver isso. Eu não acho que se resolve. Tem a Erika Takimoto, que é uma física que a gente fez até uma logotonia com ela, é a professora do Cefet no Rio. Uhum. E o tweet fixado dela, assim, no Twitter dela, pela primeira vez na vida tem alunos terraplanistas. Estava explicando os argumentos usados por Galileu para provar que a Terra pode estar em movimento. Aí ela coloca a frase de algum aluno: isso é a opinião dele. Bicho, os caras de 14 anos querem debater com Galileu sendo agressivos e prepotentes. Que tempos. E é mais ou menos esse movimento. Isso é aluno do ensino médio, né? Sim, é justamente aquilo que a gente estava falando. Não é questão de opinião, é fato. É observação, é experimento. Não é opinião de ninguém. Não, com 14 anos, eu acho que é até razoável você virar e falar assim: não é possível tal. Agora, a pessoa vai lá e te mostra. Questionar não é o problema, Guilherme. Você questionar algo, você duvidar de algo, esse não é o problema. O problema é quando você vê todos... É assim que se faz ciência, na verdade. Exatamente. Esse é parte do método científico. Agora, quando você tem o resultado, você tem todos os dados, você
questionar aquilo, De diversas formas. isso não faz sentido. Aí isso não é científico. Eu vi depois dá até para procurar, não sei se nós conseguimos colocar essa imagem, do como é que chama? Neil deGrasse Tyson. Cara, ele respondendo a um Bob não sei quem lá, ele colocou eu só vi a imagem do Twitter dele. Eu não tenho Twitter, então, mas só vi essa imagem dele, que ele coloca assim, a prova de que a Terra é plana. Aí ele mostra um eclipse lunar. Cara, e aí assim, ou seja, uma outra maneira de você enxergar isso, só que essas pessoas, é difícil, quando ele está convencido de que o que ele pensa é verdade, esses fatos científicos não vão ser. E veja, eu quero só aprofundar um pouco esse problema. Em vários cursos, por exemplo, eu já vi isso em biologia, não necessariamente em física, mas talvez vocês tenham exemplos na física, pessoais. Vira e mexe, quando você conversa com um professor de biologia, principalmente universidade, você vai ter a confirmação de que existem alunos que têm grupos criacionistas. Eu já questionei o professor de biologia. E que veja bem, pior do que isso, eles fazem as provas com aquele conteúdo que é ensinado em sala, mas não acreditam naquele conteúdo. Então eles aprendem, mas não aprendem. Guilherme, eu questionei exatamente isso. Uma professora de biologia, ela, na época, fazia cursinho para vestibular. E eu sabia que ela era evangélica, e eu fui ao questionamento dela. Eu falei assim, mas você é biologia... E o que ela me respondeu foi exatamente isso. Falou assim, eu dou o conteúdo, mas eu acredito na Bíblia. Como isso é possível, né? Então, assim, é uma espécie de fratura, parece, de personalidade, assim, né? É seu campo, você trabalha com ele, mas, não sei, parece bastante esse dado, inclusive, né? Que a gente mencionou agora, né? Que quando confrontado com a ciência, você joga fora a ciência e agarra... Mas é isso que termina você responde o que tem que responder, você ensina o que tem que ensinar, mas você não está acreditando em nada naquilo. Exatamente. É complicado. E assim, não é algo que a ciência não explica que você está indo para um lado religioso. É algo que a ciência explica, que comprova e que você não quer acreditar. Você ignora. Simplesmente não atende às minhas convicções. Essa é a verdade. Isso é perigoso. Isso é verdade. Isso é triste, cara. Isso é muito triste. E acho que a gente vai ter que fazer um balbúrdia sobre criacionismo, porque criacionismo a gente usa no singular, mas existem criacionismos desde o mais radical, a Terra foi criada há 6.000 anos, no dia tal, às 9 da manhã, como está no Good Omens. Eu fico pensando em Joana, como geóloga, dizer assim, Joana, a Terra só tem 6.000. Tem 6.000 um pouquinho, aumentou aí. Deus colocou os dinossauros só para... dos ossos só para sacanear. Mas tem até os criacionismos menos radicais, olha, tudo é natural, mas Deus só deu aquela ajudinha na alma humana, na evolução do homem. Nós temos um pesquisador famosíssimo, químico. É complicado. Da Unicamp que mexer com isso. Só não posso falar o nome para não. Mas o cara, ele defende a... Físico? Não. Químico. Ele defende o design inteligente. Não, mas a ciência tem vários, assim. Sim, eu acabei de citar um colega meu que estava rezando para a fonte. Rezando para a fonte das... Gente, eu acho que a gente cobriu bastante bem o tema. Não me passa nada que a gente não tenha. Então, vamos partir para o encerramento. Vocês têm alguma coisa para falar de fala final? Na verdade, assim, não é bem uma fala final, mas é que depois de... Eu sou muito desligado, cara. Eu vejo isso daí, como é algo que para mim me soa tão absurdo, eu termino não dando muita atenção, né? Às vezes numa roda de cerveja, tomando, alguém comenta e tal, mas é algo muito superficial. Aí, com esse convite do Guilherme, eu terminei de procurar, mas é algo triste de ver. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. É algo extremamente triste de ver. Hoje, com todo o avanço da ciência, vamos dizer, alguém literalmente acreditar em algo... Você descartar todo o método científico, tudo que existe por vídeos de seja lá quem for. Eu acho que um fechamento para isso que a gente tem que pensar é justamente quais são as ações, o que nós temos que fazer.
Porque quando se tem esse espaço sendo ocupado por gente que acredita no terra plana, isso mostra a falha da academia, Claro, a falha da sem educação dúvida, básica, sem dúvida. a falha que a ciência não se colocou nesses espaços. Exatamente. Então se criou um vácuo ali onde está sendo preenchido com Exato. Com essas teorias ideias. conspiratórias Claro, das sem dúvida. mais esdrúxulas possíveis. Então isso mostra realmente quanto que a gente tem que investir na questão de ciência, na questão da educação básica, né? no alfabetismo científico, quanto que a gente tem que investir na divulgação da ciência para atrair pesquisadores jovens que queiram trabalhar na ciência. Isso, eu acho que esse é o caminho que tem que seguir. Esse é o que vai fazer o diferencial. Sem dúvida, sem dúvida. Guilherme? Bom, eu acho que não teria nada a acrescentar. Queria agradecer o Raulney e, né, o Fabrício por terem aceito o convite e propor que, de repente, não sei, né, vocês pensem, de repente, numa iniciativa dentro do que a gente vem fazendo para discutir ciência, que eu acho que pode ser uma saída boa, assim, né? Produzir tópicos para serem debatidos e enfim, né, que consigam alcançar um público mais amplo, né? Sim, claro. E eu queria fechar também agradecendo a presença de vocês, mas reiterando o convite para quem esteja vendo ou ouvindo e que acredite nas teorias de terra plana, que venha questionar, venha perguntar, a gente responde, a gente faz junto, apresente evidências, a gente vai considerar essas evidências. Claro. Né? Não ache que a gente vai aceitar, mas a gente vai considerar e dialogar. Ou seja, não seja como um pavão misterioso, apresente evidências. Isso. Não se mostre e depois suma. Obrigado, gente.